na fila imensa e o corpo negro se esqueceu. Estava em São Vicente, a cidade e suas luzes. Estava em São Vicente, as mulheres e os homens. Você sofreu um impacto muito grande quando saiu de Minas Gerais e chegou ao eixo Rio-São Paulo? Eu sou do campo. Para mim foi um deslumbramento e um medo ao mesmo tempo. Medo de quê? Da perda da identidade, da perda do relacionamento familiar, do confronto com os outros, o problema de ter medo da miséria, de não encontrar trabalho, todo o problema que realmente a gente acaba se encontrando com a classe média, que são as pessoas que trabalham e que disputam e que brigam e que querem um problema da ascensão social e que no fundo não tem. Aqui no Brasil me parece que ainda não, o homem urbano ainda não tem uma identidade, uma postura assim correta de homem urbano. O Brasil, a problemática do homem urbano brasileiro é muito confusa, porque o Rio de Janeiro é uma cidade praiana e coloca o problema do homem urbano lá. E São Paulo, que é um planalto, é uma cidade isolada, sem mar. É colocado também a problemática do homem urbano. Agora, quem é ele, eu não sei. Sabe, Júlio, a trajetória do Zé Vicente no teatro, ela começa bem antes, digamos assim, de ele, na realidade, entrosar mesmo com o teatro, escrever as peças, aquelas primeiras peças. O Zé Vicente ele esteve no seminário muitos anos. Nós tivemos os dois juntos no seminário durante muito tempo. E o Zé Vicente foi sempre uma pessoa assim, ele sempre foi um pouco contra a ordem, sabe? Ele ele nunca se ajustou bem, entende, com essas estruturas burocráticas que dominam o mundo, né? É empresa, é igreja, é forças armadas, é burocracia pública, e era seminário também, né? Ele nunca bateu muito com essas estruturas, a começar com a própria família. Então, o que aconteceu no seminário? Ele entrou lá e realmente reagiu muito àquele esquema de hierarquia, de disciplina, e de silêncios, e de reza, e de horário para tudo, etc, etc, etc. Com o tempo, como é que ele foi, que tipo de ajustamento que ele procurou ali, naquele ambiente? Tinha um padre lá, tal de Padre Naves, ele era nosso conterrâneo. A gente morava nessa época em São Sebastião do Paraíso, uma cidade lá de Minas Gerais, e ele era nosso vizinho. E ele era um padre, mas ele era basicamente um artista, sabe? Ele trocava muito bem piano e ele era músico, ele compunha e ele era muito ligado a teatro. E nós tínhamos no seminário, nós tínhamos ali um teatro, tinha um galpão ali, no fundo tinha um palco, né? E ali, então, se encenava constantemente. Ele juntava, pegava alguns de nós ali e montava peças às vezes feitas por ele mesmo, ou peças de outras pessoas, e também operetas, pequenas operetas, porque ele gostava muito de música, né? E o Zé Vicente, então, começou a se apoiar nesse Padre Naves, e formaram um grupo, a gente chamava de o Grupo do Portão, porque eles, à noite, eles se reuniam no portão lá do seminário, né, um portão muito grande, eles ficavam ali conversando, trocando ideias ali, etc. Eles eram mais ou menos umas 5 pessoas ali, eles eram até
pessoal considerava eles meio estranhos, tudo. E foi ali, e o Zé Vicente, então, ele gostava de participar. Ele se envolveu, então, com o teatro. Aquilo, então, serviu, digamos assim, uma espécie assim, de um apoio para ele poder conviver com aquele ambiente ali. E ali, então, ele começou, depois de um tempo, ele começou a compor algumas pecinhas pequenas, sabe? E que algumas delas se aproveitavam e eram encenadas naquele palco, lá naquele galpão onde se reunia ali, a gente se reunia ali para poder assistir a essas apresentações. E então ali ele começou, ali ele descobriu, digamos, a carreira literária, quase que a carreira poética dele, porque eu acho a escrita do Zé bastante poética. Mas depois ele saiu do seminário, aí ele teve digamos assim, um compromisso imediato com a sobrevivência, né? Nessa época a gente já tinha mudado, a gente era de origem pobre, né? A gente morava em Paraíso, moramos em outras cidades por ali, e a gente foi acabar em Ribeirão Preto. O Zé Vicente, então, deixou o seminário, né? Eu continuei, eu fui até o fim, né? A minha primeira formação universitária é em teologia, eu sou teólogo. E ele, então, ele foi trabalhar num laboratório em Ribeirão Preto, ele trabalhava na parte, fazendo divulgação, né? Vendendo, cobrando, isso, o trabalho de um vendedor. E ficou ali durante um tempo, a gente então, morava em Ribeirão. Aí depois, a vida em Ribeirão também estava um pouco difícil para a família. Eu estava fora, praticamente não participava. Participei muito pouco da minha família, porque eu sempre vivi longe. Aí, uma irmã minha, chamada Maria Aparecida, ela veio morar em São Paulo e veio e preparou o caminho, né? Porque foi uma época de muita imigração e o caminho, digamos assim, o caminho da cidade, a gente nunca, você não caía na cidade grande uma vez, né? Você ia pulando de cidade pequena, menores, até cair na grande cidade. E não ia a família inteira, ia alguém na frente, né? Então, a primeira que veio foi a minha irmã, e logo em seguida o Zé Vicente veio. Ele, então, veio para São Paulo, né? E aí, o que ele fez? Ele prestou um concurso, quando ele chegou em São Paulo, ele prestou um concurso para o Banco do Brasil, né? E entrou, né? O Zé era uma pessoa inteligente, ele não tinha esses problemas, da primeira vez ele, ele entrou e foi trabalhar no banco, né? E aí, mais uma vez, né, ele tinha batido de frente com o seminário, aí tinha batido de frente com o laboratório e bateu de frente com o banco outra vez, né? E então, enquanto ele estava no banco, isso deve ter sido por volta de 1966, 67, por aí, né? É, é, eu não sei se ele já estava no banco ou antes, ou um pouco antes, ele então escreveu a peça chamada Santidade. Eu acho que ele já era bancário. Então, ele escreveu essa peça, A Santidade, e, como você disse, ela foi censurada. Eu lembro, nós na nossa casa, tremendo de medo, o Costa e Silva, com o texto na mão, como é que eu posso autorizar alguém a encenar isto daqui? Essa peça vai ser censurada a vida inteira. Você deve saber disso daí, deve estar informado disso daí. E a gente tremia, tinha medo de que, de repente, abaixasse o exército lá em casa, pegasse o Zé Vicente e levasse com ele, né? Felizmente, não aconteceu. Então, a peça foi censurada, quer dizer, o Fauzi Arap, ele, ele gostou muito da peça, o Zé Vicente pegou a peça e levou para ele, ele adorou e já quis encenar, mas depois não foi possível. Ele, acho que o Fauzi Arap ia fazer um dos atores. E aí, então, aquilo lá ficou cancelado provisoriamente. E aí, 2 anos depois, acho que 69, 69 ou 70, então veio o assalto. Pelo que o Zé me disse, ele escreveu o assalto sentado em bancos da cidade.
São Paulo, né? Durante o almoço, ele saía, ele atrasava, porque ele tinha estabilidade, então ele aprontava um pouco, né? Então, esse tempo que ele tinha, então ele foi escrevendo o assalto e fazendo a caveira do chefe dele, do seu Maia. E ele escreveu assim, aos poucos, né? E quando ele terminou, parece que ele apresentou alguns outros textos, alguns pequenos textos para o Fauzi Arap, mas o Fauzi ele estava encantado com a santidade, ele queria a santidade, então aquilo não agradou muito. Então, ele procurou a Gilda Grilo eu não sei como fez o contato, mas eu sei que ele fez o contato com a Gilda Grilo e com a Norma Bengel, e a Gilda, então, iria dirigir a peça dele. Mas aí eu não sei, aí parece que ele apresentou a peça também para o Fauzi, e o Fauzi se apropriou dela, não aceitou. Aí ele, então, fez um acerto com a Norma e com a Gilda, então, produziu a peça, o Fauzi dirigiu, e o Rubens Correia, mais o Ivan de Albuquerque, então, se carregaram, então, foram os atores, né? E foi feita, então, a encenação. Eu assisti eu e minha mãe fomos lá assistindo a primeira encenação dele no Rio de Janeiro. Foi uma consagração, as pessoas ficaram enganadas. Até hoje, sabe, me dá vontade de chorar quando eu lembro do que foi aquilo lá. Até porque o Zé Vicente quase morreu antes, porque eu não sei o que eles foram fazer, eu sei que foram num caminhonete, um grupo de pessoas, buscar algumas coisas, me parece que por um coquetel, alguma coisa assim lá antes da apresentação da peça, e na volta, não sei se num túnel lá no Rio de Janeiro, a caminhonete bateu e virou e morreu todo mundo que estava lá, acho que umas 3 ou 4 pessoas, e o Zé Vicente foi o único que se salvou. Ele se machucou, ficou ensanguentado, tudo, mas ele se salvou. E a minha mãe estava indo para lá, né, para o Rio de Janeiro, para assistir. O Fausto ficou apavorado e ficou correndo atrás da mamãe para poder informá-la antes. Olha, aconteceu isso, sim, mas está tudo bem com o seu filho. Tudo, né? Então, o assalto, então, surgiu assim, quer dizer, como uma peça mais tolerável, né? E que eu diria para você que foi a peça mais marcante do Zé Vicente foi o assalto. Pelo seguinte, porque as pessoas se identificaram muito. Quem assistia a peça, pô, mas é isso, na minha empresa também tem um seu Maia, sabe? Lá também é assim, você fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, aquele mesmo tipo de trabalho, e se tem uma diferença de 1 centavo, tem de encontrar aquele negócio todo que ele coloca na peça. As pessoas se identificaram muito. Então, onde o assalto era levado, né, ele era muito, 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 muito aceito por causa disso, né? É uma peça angustiante. O Zé Vicente, sabe, o Júlio, ele foi sempre uma pessoa meio triste, né? O teatro do Zé Vicente não é um teatro assim, até a peça mais festiva dele, digamos assim, que hoje é dia de rock, sabe? Ela tem um fundo triste. Nenhuma peça do Zé Vicente termina bem, digamos assim, não tem happy end, né? De uma maneira geral, não tem. São peças tristes. É o caso da Santidade, é o caso do Assalto, é o caso da, de Hoje é Dia de Rock, Os Convalescentes, é, é, História Geral das Índias, são as peças dele que eu adoro mais, são essas daí. Todas elas têm um fim mais ou menos triste. Isso reflete muito o Zé Vicente, que era uma pessoa mais ou menos triste. Eu acredito que o Zé Vicente não escreveria uma comédia. O Zé não tem uma comédia. Então, esse foi o Assalto. O Assalto talvez seja a peça mais que mantenha talvez mais atualidade, né? Porque dia de hoje, a pressão dia de hoje é mais ainda do que naquele tempo, né? Hoje, aquela época você trabalhava
mas, sabe, tinha assim, não tinha aquele negócio de metas rígidas. Hoje é tudo meta muito rígida e as pessoas têm de se adequar a essas metas, etc. Então, a peça então mantém um pouco essa atualidade. Bom, a Santidade então estava lá parada, o assalto então veio, não houve censura, a peça pôde fluir normalmente, né? Aí o Zé Vicente, então, aí ele teve, sabe, depois de todo aquele furor dele, de toda aquela angústia, aquele desespero que ele mostra no assalto, com o sucesso do assalto, o Zé Vicente, então, estava nadando no dinheiro, nadando na fama, ele estava muito bem. Aí, então, ele viajou para Londres. Ele viajou, foi para Londres, porque Londres, digamos assim, digamos assim, que Londres seria o lugar do Zé no mundo, sabe? Foi uma época muito boa, ele foi para lá, estava ele, e foi ele e o Bivar. Os dois eram muito amigos, né? Muito ligados, ele e o Bivar. Leila O Bivar, Assunção também estava lá, não estava nessa viagem? Eram os a três, não Leila era? Assunção, A Leila, o a Bivar e Leila o Assunção, Zé. isso, a Leila também estava lá, ela também tinha sido bem sucedida, né? Com Fala Baixo, não, eu grito, acho que era acho que era essa a peça Isso, dela, essa né? peça, é. Então, e os três, sabe, se adoravam, então eles devem ter curtido Londres adoidados, sabe, né? E, e ele estava muito bem, então foi talvez um dos momentos mais felizes dos... Oi, desculpa, eu tirei aqui, ó. Foi um dos momentos mais, foi um dos momentos mais felizes do Zé Vicente, foi durante esse tempo em Londres. Eu não lembro quanto que ele ficou lá, mas ficou lá mais de um ano, ficou bastante tempo lá. Mas aí, enquanto ele estava lá, o nosso pai faleceu. Nosso pai era o nome Pedro, ele era fogueteiro. Você já deve ter assistido a Hoje é Dia de Rock, então era o Pedro Fogueteiro. Nosso pai faleceu, ele morreu relativamente novo, com 64 anos. Ele tinha um problema de edema e ele acabou morrendo de edema. Várias vezes um médico foi lá, salvou ele, quando ele tinha crise, né? E vinha lá, o médico então abria, começava a liberar sangue aqui pela veia no braço, e aí então esvaziava um pouco, ele salvava. Mas da última vez o médico foi lá, parece que estava bem, quando ele foi embora, daí meu pai teve um infarto e faleceu. Aí eu fui o encarregado de informar o Zé Vicente, né, da morte do nosso pai. Aí então eu escrevi uma carta para o Zé. Eu não me lembro do que eu escrevi nessa carta. Claro, uma das coisas seguramente foi que dizer que o meu pai tinha morrido, né? Mas não lembro assim. Eu sei que foi uma carta muito longa porque eu estava muito triste. Eu gostava muito do meu pai. Meu pai era uma figura maravilhosa. Ele era fogueteiro, ele era músico, né? Ele era músico, ele compunha, ele tocava muito bem clarinete, tocava muito bem. E meu pai viveu, digamos assim, para a música e para o foguete. A gente dizia lá em casa que o homem da casa era a mamãe, porque o papai não conseguia se ligar das duas artes dele, sabe? Que era o foguete e o foguete, quer dizer, foguete de fogo. Ele fazia umas rodas de fogo muito bonitas. E a mamãe, então, ela assumiu. Na nossa família, só um parênteses, né? A gente nós éramos pequenos proprietários, né? Pequenos sitiantes, na roça, lá na Ventania, né? Lá com o auxílio lá da Ventania. O nome da cidade é Alpinópolis, mas o nome da cidade é maior do que a cidade era naquela época, né? A gente costumava dizer que quando você passasse por lá, tomasse cuidado, porque senão, quando você menos esperava, a cidade já tinha ficado para trás, né? Era uma cidade pequenininha, como em Minas Gerais tem muita cidade pequena. Então, é difícil você se referir, assim, dizer, irmão, onde você nasceu? Então, a gente brinca lá que em Minas Gerais você não nasce num lugar determinado, você nasce perto de, né? Então, Ventania é uma coisinha de nada. Não só pode perguntar onde fica Ventania. Ventania fica perto de uma cidade chamada Alfenas, outra chamada Guaxupé,
mais ou menos Poços de Caldas, naquela região ali. Quer dizer, a gente faz referência a algumas cidades maiores, né? E então a gente nasceu ali, morou ali, né? E foi ali que foi naquele mundo rural ali que o Zé Vicente teve a sua primeira formação. Bom, então voltando, com base a carta que eu escrevi para o Zé Vicente, ele escreveu uma carta muito bonita também. Essa carta a gente tem ela até hoje, eu não sei onde ele está, mas essa carta, o José respondeu, ela está aí até hoje, foi preservada. E ele estava lá com o Vivar, ele diz na carta que ele chorou muito, os dois choraram muito, e aí a carta serviu de estímulo, então, para ele compor o Hoje é Dia de Rock, que é uma peça, quer dizer, ela, digamos assim, faz um contraponto com o Assalto. O Assalto é uma coisa angustiante, né? É uma coisa você lê o Assalto, ou você assistiu o Assalto, sabe? Você sai dali, sabe, bem down, né? É quase que uma espécie de um suicídio premeditado, né? É um grito de desespero contra uma estrutura contra a qual a pessoa não consegue fazer nada, né? Ela só pode espernear mesmo. E o, o Hoje é Dia de Rock faz o contraponto, quer dizer, é uma peça já bem leve, bem suave, né? E é uma peça alegre, porém termina triste, né? O, o Pedro Fogueteiro morre, né? A família se dispersa, né? E fica lá sua mãe, né? A Júlia, a cega, né? A Maria. Eu tive uma irmã que era cega, né? E, e a mamãe, que a primeira encenação que eu vi é a Isabel Ribeiro. Isabel Ribeiro fazia o papel da mãe, sabe? Era muito comovente. Eu assisti várias vezes. A última vez que eu vi a peça foi aqui em São Paulo, até não faz muitos anos. Foi encenada, acho que pelo... Como é que chama o nome dele? Esqueci o nome. Ele ensinou a peça, digamos assim, uma visão bastante pessoal, e foi muito interessante, porque fiquei ali na frente, e os artistas sabiam que eu era irmão do Zé, né? E eles cantavam, eu cantava, às vezes, algumas coisas, aqueles cantos lá, eu sabia, né? E eu chorava muito e eles, eles choravam junto comigo. Então, ficou um negócio até, até meio estranho, mas foi uma coisa muito bonita. Então, essa peça aí se viu, digamos assim, ela faz o contraponto, é como se ela fosse o verso e o reverso do mesmo evento, digamos assim, né? O assalto, uma coisa triste, uma coisa trágica, e aquela peça, uma peça mais alegre, e mais leve, né? Bom, depois disso, depois é, é, essas três peças, sabe, digamos assim, é um trio mágico do Zé Vicente, são as mais conhecidas, as mais foram as mais encenadas, mas ele teve também no meio dessas, eu não lembro qual, ele tentou fazer uma peça política que foi os adolescentes, sabe? A primeira encenação foi com Renata Sorrah, mas não foi assim uma coisa, não era do Zé. O Zé Vicente, sabe, o Júlio, o Zé Vicente é uma pessoa muito individualista, ele estava muito na dele, né? Ele não se envolvia com organização, com nada, ele nunca pertenceu a sindicato, a associação, a partido político, a nada. Essas coisas não eram para ele. E ali foi uma peça assim, um pouco mais política, era numa época muito digamos assim, muito difícil no Brasil, de ditadura, tudo. Então, ele tentou fazer. Agora, dessa peça aí, o que ficou muito interessante foi o seguinte: o Fauzi Arap, depois ele fez uma depois de encenar a peça, tudo aí, ele dirigiu a Maria Bethânia num show, não me lembro o nome do show, e eles aproveitaram um pedaço
dos adolescentes, um pedaço dos adolescentes, para colocar ali no show dela. E a Norma Bang, parece que foi a Norma Bang que produziu, ela pediu ao Milton Nascimento que fizesse uma música, sabe, para aquele show, para aquela e se reportando mais especificamente a esse texto. E o Milton então, fez uma das grandes músicas, que para mim eu acho uma das grandes músicas do Milton, que é São Vicente, né? Ele colocou São Vicente em homenagem ao Zé Vicente, mas pelo que eu sei, essa música para o Milton, ela o ajudou muito, porque naquela época o Brasil é como se o Brasil não pertencesse à América do Sul, né? Aquela ditadura que nós tínhamos aqui, isolada do resto aqui da América, e até porque havia muitos regimes esquerdistas aqui na América, que depois foram todos caindo, né? E surgiu aqui um festival de ditaduras aqui no nosso continente. E foi, então, através daquela música que ele se conectou com outros países, sabe? Com a Argentina, com o Chile, com o Peru, com outros grandes artistas que estavam por aí, e essa música então serviu para ele de veículo para ele poder entrando em contato. Então, ela teve uma história bastante interessante na vida do Milton Nascimento, né? Bom, depois vieram as outras peças. Depois de todas essas outras peças, parece que veio uma outra peça, parece que a seguinte foi Ensaio Selvagem. Eu não lembro assim, bem mais a sequência, né? Uma das peças dele que eu gostei bastante foi, que achei, sabe assim, uma verdadeira liturgia, foi a História Geral das Índias, que é a história da conquista do Peru, né? E ali o conflito, né? Pizarro com o Atahualpa, o rei do Império Inca, né? Tem uma coisa interessante do Zé Vicente. O Zé Vicente me dizia o seguinte: senhor Messias, se você for reduzir a coisa mais elementar, você pode reduzir a um par de pessoas, duas pessoas apenas, dois atores apenas. Eu não sei, parece que foi em Grotowski ou alguém assim que tem algumas influências grandes na vida do Zé Vicente. Esse Grotowski ele citava muito. E me parece que o Grotowski era uma pessoa que defendia assim essa simplicidade, se reduzir, digamos assim, uma peça de um teatro a um jogo de duas vontades. Era essa a expressão que o Zé usava. É um jogo de vontades. Isso daí no assalto é muito acentuado, né? Quer dizer, o cara quer o tempo todo sair, né? Quer escapar, quer fazer o serviço dele, e ele vai sendo levado, e não consegue salvar. Então, é um jogo de vontades. Isso daí aparece também na Santidade, né? São três atores, mas a questão toda ali é entre os dois irmãos. Infelizmente, eu servi eu fui eu fui a pessoa que ele se apoiou para compor aquele careta da Santidade, né? Ele me usou duas vezes. Me usou aí, né, na Santidade, e me usou também na figura do Davi no Hoje é Dia de Rock. E depois vieram outras peças, mas as outras peças do Zé Vicente, tem outra peça chamada que é Rock and Roll, e tem várias outras, mas aí eu já não pude acompanhar muito mais, mas foram peças assim que não surtiram o sucesso dessas primeiras. Quer dizer, se você for levar em consideração o teatro do Zé Vicente, o que ficou marcante mesmo foram essas três peças, né? Eu agregaria a elas
um pouco os adolescentes, porque eu gosto muito de política, ao contrário dele, né? História geral das Índias, e mais ou menos por aí. Ventania, quer dizer, nós nascemos em Ventania, o nome oficial da cidade será Pinópolis, né? Mas todo mundo conhece lá por Ventania. Era uma cidade pequenininha, né? E a gente nasceu, vivemos na roça, né? No campo. A primeira formação nossa foi ali. A gente morava num sítio, agora nós éramos 8 irmãos, o Zé Vicente era o quinto filho, né? Ele nasceu no meio, digamos assim, né? Então, era um sítio de 6 alqueires para 8 irmãos. Quer dizer, obviamente que aquilo dali não dava futuro para ninguém. Aí meu pai vendeu lá e comprou uma venda na beira de uma estrada. Nós fomos morar lá. Mas ali também não estava, aquilo lá também, para 8 filhos, não representava nenhuma promessa, né? Então, se a gente ficasse ali, não fizesse nada, né? O que queria acontecer? A gente provavelmente iria ser. Porque, veja, meu pai, a gente, eu, por parte do meu avô fazia parte, digamos assim, da aristocracia fundiária, ali, era um fazendeirão, mas era muito perdulário, e botou tudo a perder, numa época que estava havendo uma mudança muito grande, quer dizer, o Brasil estava transformando numa outra sociedade, urbano-industrial. Eles não conseguiram fazer a transição para um novo modelo de sociedade, um novo modelo de economia. Então, eram vários filhos que ele tinha. Quando ele morreu, foi dividido e cada um recebeu um sítio. Meu pai pegou um sítio, então, 6 alqueires. Então, a gente, quer dizer, a gente tem uma ascendência nobre, mas depois ficamos pobres, né? Aí a gente foi lá para a venda e também a gente estava. Se tivesse ficado por ali, a próxima etapa seria cair, sabe, na classe baixa mesmo, na classe trabalhadora. A gente provavelmente ia ser algum boia fria lá naquelas fazendas lá, que estavam passando por um processo de transformação muito grande. Aí, qual foi a ideia? Quer dizer, qual foi a da minha mãe? Né? Porque isso daí era minha mãe, como disse você, a minha mãe era uma espécie do homem da casa, o papai vivia para a arte dele. Ela falou assim: bom, eu vou fazer com que meus filhos estudem, né? Quer dizer, depois cada um se vire por si. Agora, para estudar também tinha que pagar. Então, o que ela fez? Ela foi enfiando a gente no seminário. Foi, primeiramente, o meu irmão mais velho, né, chamado João, ele já é falecido, né? Ele ficou 2 anos, né, aqui em São Paulo, a gente morava lá, ficou 2 anos, escapou, porque aquilo não teve nada a ver com ele. Aí eu fui. Eu, como tenho um temperamento mais conformista, eu fui ficando, fui ficando. Depois veio o Zé Vicente. O Zé que ficou, acho que 7 anos no seminário também, né? Sofrendo daquele jeito, desajustado com aquele ambiente e tudo, mas foi ficando porque ele encontrou um meio de convivência ali. Ele também se safou, digamos assim, se encontrou uma forma de ajustamento através da arte, né? Da escrita, da música, tudo, né? Ele E entrou eu no fiquei. seminário com 12 anos, foi isso? O Zé Vicente deve ser com 12 anos, a mesma idade em que eu entrei, né? Eu sou mais velho que o Zé Vicente, acho que 2, 3, uns 4 anos por aí, eu acho. Sou mais velho que o Zé. Eu entrei, eu não tinha 12 anos, tinha 11 anos e meio. Fui parar naquela coisa lá, naquela estrutura, sabe, autoritária, tudo, não é fácil, né? Mas eu fui ficando, e aí fui até terminar a teologia. Quando terminei, também terminei a teologia e terminou minha fé. Aí eu não, não, não me ordenei, sabe? E aí segui a minha vida. Tem uma coisa, sabe, o Júlio, a respeito do assalto, que não se comenta muito, mas que a mim particularmente me chama muito a atenção.
não sei se isso aí, o Guilherme provavelmente deve ter sentido esse negócio mais, que é o seguinte, o Vitor transforma o varredor num zero, né? Ele massacra ele acaba com ele, você nada, chama a mulher dele de vampira, ele destrói o rapaz, né? Você veja que interessante. Naquela época ali, a gente viveu no Brasil daquela época ali, você não lembra disso, eu tenho 80 anos, eu acompanhei a evolução do Brasil nesses últimos tempos, aí fui monitorando. Em 64, quando veio aquele golpe militar, nós estávamos vivendo uma situação mais ou menos semelhante às que tem hoje, que é de uma extrema polarização política, né? Só que ela era uma polarização muito mais, digamos assim, muito mais substantiva, no seguinte sentido, que ali estava, digamos assim, jogava-se entre dois modelos de sociedade, ou comunista ou capitalista, né? Foi mais ou menos isso. E em 64, então, nós vivemos um impasse, uma paralisia decisória. O país não evoluía, ficou parado. Tal a radicalização que houve, né? E, e a gente, que era mais de esquerda, sabe, a gente que era de esquerda, a gente tinha na nossa cabeça, sabe, assim, aquela ideia de que era o bem de um lado e o mal de outro. Então, se era patrão, era egoísta, era explorador, era mau, era isso, aquilo, etc. E se era trabalhador, sabe, era bom, era solidário, era ético, etc, etc. Tinha essa ideia. Essa ideia estava na cabeça da gente ali, naquele momento, naquela fase ali. De repente, vem o Zé Vicente e apronta aquilo como um trabalhador, né? Aquilo tudo ali. Eu acredito que alguém de esquerda que tenha assistido o assalto não deve ter gostado. A esquerda nunca engoliu muito o Zé Vicente, né? Aí, o que aconteceu? Eu terminei meus cursos, fiz um curso de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, e aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Black Decker, aqui em Santo André, aí no ABC, né? E ali, então, eu tive contato com o chão da fábrica, com o trabalhador, etc. E eu trabalhava na área de recursos humanos, cuidando dessa parte de recrutamento, seleção, esse tipo de coisa. E a pressão que a gente sofria por parte daquela gente simples ali, sabe? De arranje emprego para o meu filho, arranje emprego para o meu marido, sabe? Era uma pressão constante. Tinha dia que eu saía de lá chorando, de tanta pressão que sofria. Aí eu falei assim, caramba, o Zé que está certo, ou seja, o mal não tá não é que o mal está de um lado, o bem está de outro, sabe? O bem e o mal estão na mesma pessoa. Você tem a luz e a sombra, né? Numa mesma pessoa. E para mim é uma coisa que me chama muita atenção na peça O Assalto. É essa coisa dele mostrar, olha, pelo fato de você ser um trabalhador, uma pessoa simples, não significa que você seja muito bom. E ele mostra isso, quer dizer, ele compra a pessoa, ele deita e rola em cima da pessoa, e a pessoa, no final, inclusive, trai ele. Sai lá dizendo que é um assalto, etc., e termina a peça ali. Então, é um lado interessante do assalto que eu acho que a crítica nunca chamou muita atenção, até porque naquela época ali também a crítica era era bastante de esquerda, tinha bons críticos ali, Michalski e outras pessoas ali que eram bastante objetivos, né? Mas grande parte não aceitava muito isso. É apenas uma coisa muito peculiar minha que eu estou falando para você, que me chamou muita atenção nessa peça. Mas é muito legal isso, né? Porque são informações que nós não temos, né? Eu agora vendo o texto montado, eu sinto que tem muitas coisas que a inflexão devia ser diferente, que a gente não chegou num resultado que deveria ser dado, porque não é um texto óbvio, né? É um texto que tem muitas camadas e é difícil de interpretar, não é um texto fácil, não. Então, claro, foi uma delícia fazer, como a gente sempre faz
porque a gente gosta muito, mas a gente já fez outros textos que, que com uma leitura e na gravação, a gente vai conseguindo chegar no objetivo dado pelo autor. É, Nesse texto do Zé Vicente, eu acho que a gente teria outras possibilidades, certo, certo. Você já viu você viu a montagem? Eu vi, eu assisti ontem, gostei muito, viu, Bernardo? Gostei bastante. Acho que você estava dando uma inflexão mais ou menos correta, sabe? Eu acho que estava bem. É, claro que pode aperfeiçoar. Você viu as outras apresentações dele? Porque Não, eu assisti, eu não conheci o Zé Vicente. eu assisti três encenações do Assalto. A primeira foi com o Ivan, a primeira foi a do Teatro Ipanema, né, inaugural, com o Rubens Correia e o Ivan de Albuquerque. O Ivan de Albuquerque fazendo o papel do varredor, mas estava assim, olha, impressionante. O Rubens Correia também estava muito bom. O Rubens Correia ele era muito dramático, né? E, mas foi uma boa apresentação. Depois eu assisti uma segunda com o Francisco Coco e com o Paulo César Pereio. Não gostei muito. O Paulo César Pereira até que eu gostei muito, mas do Francisco Coco, ele fazia o papel do varredor, sabe? Nós estávamos, O Coco fazia o papel do varredor? o varredor. E o Sabe? Eu Pereira, faria o contrário com eles. o Pereira fez o papel do Vitor. É. E depois vi a última vez com o Haroldo, e não lembro com mais quem, né? Com o Haroldo. Foram essas três encenações que eu vi do Assalto. E o Para Marcelo mim, Drummond, né? e o Marcelo Drummond, isso, Isso. Marcelo Drummond. Para mim, a melhor foi a primeira ainda, sabe? Foi a do Rubens Correia com o Ivan de Albuquerque, né? É, agora, é uma peça realmente difícil, porque na realidade é quase que um monólogo, né? O Vitor está ali É. para servir de pretexto para ele poder, sabe, botar para fora tudo aquilo que ele tinha de botar para fora, né? E só um detalhezinho que me ocorreu agora, viu, Bernardo? É, quando a peça foi encenada, quando foi encenada aqui em São Paulo, é, o Zé Vicente entrou, algumas pessoas que eram colegas do Zé Vicente no banco entraram em contato com ele e falaram que o Som Maia existia, é um personagem verdadeiro. A gente tinha até medo dele ser processado porque ele usou o nome verdadeiro do chefe dele lá. E, e aí falaram para ele, olha, o cara fez sua caveira lá, etc. Que a resposta dele foi que esse sujeito nunca prestou mesmo, né? Porque o Zé sempre nunca foi um grande, no banco nunca foi um grande trabalhador. Ele, digamos assim, tirou todo o proveito que ele tinha do fato de ele ter estabilidade. Ele pediu demissão, né? Quando ele saiu lá, pediu demissão, não? Porque o seu Maia não tinha como, como mandá-lo embora. Uma coisa que me chama muita atenção, sabe, o Bernardo, nessa peça também é o seguinte, quer dizer, ele fala em cima do, do varredor. Agora, no final, o varredor tem a sua fala, né? Tem a sua fala, aquela fala longa, e onde ele mostra, olha, na realidade, você ainda é um privilegiado comparado comigo, né? Porque se você tem o sapato limpo, se é tudo limpinho, tudo bonitinho, aqui o chão que você pisa é tudo bonitinho, limpinho, é graças a mim, né? Sou mal pago, etc. Sabe? É, é, ou seja, é, é como se ele desautorizasse quase tudo aquilo que ele tinha dito antes, porque a sua condição ainda é privilegiada, né? É porque é um texto muito, realmente, ele é muito difícil, né? É. E claro, Ele uma leitura é um desabafo, né? É um Uhum. desabafo. É um vômito, O né? É Zé, uma coisa muito. o Zé, ele me disse uma vez, Cias,
esse texto não foi escrito, não foi escrito com o meu cérebro, foi escrito com meus nervos. Quer dizer, ele estava com tanta raiva de tudo aquilo dali, sabe, que a coisa ia saindo assim, sabe? Ele escreveu rapidamente esse texto, sabe? Foi coisa assim de 2, 3 meses, alguma coisa assim, estava pronto. Né? Ele assustou o Fausto não esperava aquele texto. Né? Então, mas porque ele não economizou palavras, porque vinha ele botava. A santidade, por exemplo, é muito mais acabada, muito mais assim, cuidada, etc. Ali não. A gente não fez nenhum corte, né, no Não, texto. A ideia da, Não. da leitura não é sempre fazer na íntegra, né? Porque mesmo que sei lá, se vai para o palco, com certeza passa por alguns cortes, né? Mas aqui o projeto, a ideia principal é respeitar o autor, o que o autor sim, escreveu, mesmo que esteja de mais, esteja de menos, né? Isso não importa. Importa é como a obra está, como a obra foi escrita, né? Não como é ela nasceu, né? é aí, claro, É, que como a gente é, tem pouco tempo de leitura, não ensaiamos, a gente grava direto, né? Eles pegam um texto, sei lá, algumas semanas antes, estudam e depois a gente se encontra na gravação e é ali que a gente faz, né? Então não tem certo. essa questão da técnica, né? Porque também É, o Zoom ele nos limita muito, né? Não dá para fazer musical no Zoom, porque sabe, às vezes falha música e instrumento e voz não ficam legal junto, né? Tem uma série de limitações, né? Mas a certo. ideia é essa mesmo, né? É fazer da forma que dá. Claro que a gente procura fazer o melhor possível, né? Mas sabendo que tem essas limitações. Para gritar, às vezes, não dá, né? Porque se É, gritou, some o áudio. É tecnologia, né? Cada um está na sua certo. casa, né? Então, cada um está num ponto do país, do estado do país, e o Bernardes é do Rio, né? Ele grava do Rio, e aí os atores de São Paulo, então um pouquinho complicado. É. Mas a gente fez assim de uma forma muito intensa, né, Bernardes? A gente É acabou sempre assim. bom fazer, é sempre bom fazer. É esse resultado seu, viu, Bernardo? Eu gostei ontem à noite, eu assisti inteirinho, do começo ao fim, acompanhei tudo, gostei da apresentação. Eu quase que me senti assim, estava dentro, quase que na frente do palco, sabe? E a peça, eu gosto muito dessa peça. Ela é um grito de desespero, né? Eu definiria o assalto como um, um grito de desespero de alguém face a uma estrutura, alguma coisa contra a qual não tem como. Não se encaixa, O que né? é e o que é o indivíduo dentro da organização? Né? Não é nada. Né? Tem, tem um lado do Zé Vicente, sabe, que é estranho. O Zé Vicente, ele nunca aceitou muito a condição social dele, do seguinte sentido, né? Se você, por exemplo, quando o Zé Vicente, a gente, antes mesmo do seminário, o Zé Vicente ele procurava os amigos dele, sabe? Sempre pessoal mais de classe mais alta. Os grupos de referência dele não foram nem digamos assim, da classe social da qual ele nasceu, nem as de baixo, obviamente, mas sempre mais assim para cima, né? Então, quer dizer, aquela tristeza do Zé Vicente, aquela insatisfação do Zé Vicente, está um pouco ligado, digamos assim, a uma origem que ele nunca assimilou bem, nunca assimilou bem, né? Então, no seminário, por exemplo, esse grupo, o tal do grupo do Portão que a gente chamava lá, eram todas de pessoas assim bem na vida, né? Filhos de famílias ricas. Era com essa pessoa que ele foi se entrosando. Eu lembro que tinha 2 irmãos chamados Grécia, eles eram muito ricos, eles faziam parte desse grupo, do tal de Juscelino também. Então, ele
caminhava ia nessa direção. Então, é uma pessoa também que sempre negou um pouco a sua origem, mas como de fato ele veio de lá, sabe? Então, acho que uma das coisas, uma das frustrações do Zé Vicente na vida foi isso. Ele não gostaria nunca de ter trabalhado, eu acho. Ele gostaria de ter tocado a vida, tivesse tido assim uma vida faustosa, tranquila, né? Isso era o Zé Vicente. Mas era uma pessoa muito boa, né? Era uma pessoa muito boa, ele era muito mão aberta, sabe? É, mas que, infelizmente, no final da vida, né, o Zé Vicente ele teve teve alguns problemas. Ele teve de problema de esquizofrenia e na, isso aí foi para o lado do meu pai. Eu tinha um tio completamente esquizofrênico. Na família sempre aparecia, quase toda a família tinha alguma pessoa que tinha esse problema. E lá com a gente, é, com o Zé, estava indo tudo bem, mas depois com a questão de droga, essas coisas todas, acho que sabe, acelerou, sabe, um fator ali nele, esse fator, e atrapalhou. As últimas peças do Zé Vicente ele escreveu já sobre o impacto da doença, né? Então, perdeu aquele elan, né, da primeira fase e tudo. Então chegou um momento que o que ele produzia já não, digamos assim, já não comovia mais, né? Mas ele foi salvo pelas primeiras grandes peças dele que foram bem foram 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 todas elas grandes sucessos. Particularmente o Assalto e Hoje é Dia de Rock. Sobre os prêmios, né, que a gente tinha falado, como melhor autor de 68, né, com Isso. Assalto, Fogo, Molière, Golfinho de Ouro, e a isso. PCA, a PCT, Associação Paulista de Críticos Teatrais. Naquele ano, sabe, em teatro, ele foi o nome, ele ganhou tudo, sabe? Foi muito. O Teatro Ipanema, o Teatro Ipanema explodiu com o Assalto, né? Com o Assalto. É, e realmente foi um sucesso. Ele ganhou muito dinheiro naquele tempo. E ficou famoso. E o Zé Vicente gostava muito de fama, né? Eu lembro ele, ao longo da vida, ele ficava acompanhando o jornal, vendo se tinha alguma nota sobre ele, alguma coisa assim. Era muito vaidoso, né? E, 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 e ele realmente teve um momento desse. É, foi uma época com o Bivar também teve bastante sucesso, Cordélia Brasil, o Plínio Marcos, Dois Perdidos numa Noite Suja, e outras peças, né? Surgiu também o Vianinha naquela época. O teatro do Vianinha era engajado demais, né? Muito, muito, sabe, muito explicitamente esquerdista. Então, eu acho que ele perdeu um pouco de universalidade, mas foi uma pessoa que fez sucesso também naquela época, né? Entre as esquerdas, ele era muito bem recebido. Eles são da geração dos novos dramaturgos, né? Da nova Isso, dramaturgia de 69, né? Que isso, Consuelo de Castro, Leila Assunção, ah, Bivar, isso. o Zé Vicente e O eu acho Plínio que eram os Marcos. quatro, e o Plínio Marcos. E o Plínio Marcos veio antes, né? O Plínio Marcos é de O primeiro, 67. o primeiro Na deles. verdade, foi Renata Palottini e Lauro César Muniz, né? Que as pessoas não falam desse período, tipo que eles são de 65, 60, não, a Renata é de 60 ainda, né? Aí o Lauro veio, acho que é 59. Lauro, Renata são assim, nessa faixa, né? E eles que inauguram essa nova dramaturgia, né? Que esse período foi de ouro, né? A geração 69 que Foi, surgiram grandes surgiram várias dramaturgos pessoas, né? que a gente já fez leituras deles também, e você vê que continua horrivelmente atual.
tudo que escreveram na É. época, né? E de lá para cá não surgiu uma outra geração, substitutos para eles, né? Não, Não vai ser ocorreu isso. incomparável, não tem, não existe, né? É, Porque é. você vê a força que eles têm. Nos últimos tempos, o Zé Vicente ele passou a viver com a família, né? Ele vivendo uma vida completamente só, né? O Zé Vicente sempre foi um pouco solitário. Ele teve com os grandes amigos dele, o Bivar, Valdir Arape, a Leila Assunção, a Consuelo de Castro também um pouco, mas o Zé Vicente foi basicamente uma pessoa sozinha na vida. E nos últimos tempos ele morava com a minha irmã, né, aqui em São Paulo, e ele frequentava muito uma padaria chamada Padaria Viana, e ele ficava lá muito tempo ali, ficava fumando, tomando café, ficava lá quase que a manhã inteira. O pessoal acostumou com ele lá, né? Tanto é que quando ele morreu, ficaram muito tristes. Ele foi lá informar para o Zé Vicente morreu. O dono da padaria, chorou. Ele ficou muito triste porque ele gostava muito do Zé, conversava com ele ali. E o Zé, então, ele vinha para casa, ele ficava deitado o tempo todo, fumando muito, né? E um dia de manhã, minha irmã foi lá no quarto e ele estava morto. Tinha acabado de morrer, ainda estava quente. Foi um infarto fulminante, né? Tinha 62 anos. E foi assim, né? É, é, tinha um fato estranho aí no meio. O Zé Vicente, a minha mãe, tinha, alguns anos atrás, tido um AVC e ela ficou completamente, sabe, paralisada, tudo, perdeu a noção. Em suma, aquilo realmente comprometeu. Mas a minha mãe tinha uma preocupação enorme com o Zé por causa dos problemas dele, das doenças dele e tudo. Era o filho com quem ela mais preocupada, né? E a minha mãe ali no leito, sabe, a minha irmã, as minhas irmãs dando toda assistência para ela ali e tudo. E a minha mãe não morria. A minha mãe morreu com 89 anos, né? Mas naquela situação ali, parece que tinha alguma coisa que segurava a mãe. Mas ela não tinha noção do que estava acontecendo, pelo menos conscientemente, mas que o inconsciente dela devia estar anotando alguma coisa. Porque o Zé morreu, dali a 17 dias a minha mãe morreu. Não foram duas mortes assim, uma atrás da outra, né? Porque parece que quando ele morreu, ela tranquilizou, bom, morreu, mas pelo menos agora eu não preciso mais me preocupar com ele, né? Isso é apenas um fato, quer dizer, provavelmente ela poderia ter morrido, mesmo sem ele ter morrido, mas parece que houve assim, uma espécie ali de uma sincronicidade, sabe, ali, entre as mortes dos dois, parece que foi uma coisa assim, mais ou menos combinada, alguma coisa assim. Foi uma coisa muito interessante, a gente ficou todo mundo espantado. Parece que liberou a minha mãe para a morte também, né? Porque do jeito que ela estava ali, quer dizer, era como se fosse um vegetal na cama, né? Não tinha sentido mais para minha mãe viver. E a morte do Zé Vicente parece que liberou, foram os dois juntos. É memória, né? Esse projeto Isso. é preservar a memória, né? Que é super Ah, importante num país em que, né, desmemoriados, valorizar essas pessoas que estiveram aí. Agradecer a tua vinda aqui para bater papo, contar um monte de coisas que a gente realmente não saberia se não fosse, né, alguém da família. Então é isso, então, um grande abraço, tá aí. Messias. É muito Outro para melhor você ouvir também. da Obrigado. boca, né? Ouvir de quem conhece a história do que em livros. É muito, claro, livros são interessantes, mas ouvindo da família é outra Como uma coisa. testemunha, assim, né? Viva. Falou. Zé Vicente. Bom, o Zé Vicente eu acho uma pena este homem não estar escrevendo. De todos esses que eu estou te dizendo, o Zé Vicente talvez que tivesse mais possibilidade de fazer um teatro universal. Universal, assim, num sentido de aprofundamento metafísico. Era o único que tinha realmente essa... Não é que os outros não têm capacidade, é que não se interessam um pouco. Ele, o grande interesse Zé Vicente, como esse seminarista que foi, era a dimensão transcendente do homem. No Assalto você já vê isso.
mas é principalmente Santidade, uma peça dele que foi proibida pelo Costa Silva e até hoje não se viu, que foi a primeira peça dele que eu li, e depois no Hoje é Dia de Rock, um pouco menos, mas em peças não levadas, como uma sobre a Hispano-América, etc., Ensaio Selvagem também, que você vê aquele dom de mergulho do Zé Vicente. Dentro do homem, quer dizer, para dentro, como Pascal, né? Para o interior imenso que o homem tem de si mesmo e para um cosmos infinito. Quer dizer, um homem tão aberto, tão extraordinário, que infelizmente, com a quebra de 68, aquilo foi demais para a culpa do Zé Vicente, sabe? Ele estourou, ele não está escrevendo. Eu sinto muito. Coração